Gente, bom dia. Meu nome é Eduardo, eu sou coordenador da assessoria de imprensa. Hoje a gente vai... Essa daqui é a coletiva para a Operação Direto com Dono, realizada pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar também, e Receita Estadual. Nós estamos com as fontes aqui, duas fontes do Ministério Público, uma fonte da Polícia Civil e da Receita Estadual. A gente vai fazer... Todas as fontes vão fazer um relato sobre a operação. Em seguida, a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou passar a palavra para o doutor Fábio, para ele fazer os primeiros encaminhamentos e passo a palavra para ele. Vamos lá, bom dia a todos. Meu nome é Fábio Nazaré, sou promotor de justiça, coordenador do CAUEC, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Ordem Econômica e Tributária. Na manhã de hoje foi realizada a Operação Direto com Dono e teve por finalidade de investigar um grupo de pessoas quase uma 66 praticando crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro. Essa operação ela contou com a participação desde o início da investigação dos fatos da Receita Estadual, foi quem trouxe a notícia dos fatos criminosos ao Ministério Público e, posteriormente, com a participação indispensável da Polícia Civil, na pessoa do Dr. Vitor Abdala, que instaurou o inquérito policial e fez todas as investigações e levantamentos necessários para a realização da operação de hoje. Pelo Ministério Público, acompanha esse caso, conduz esse caso, junto com a Polícia Civil e com a Secretaria de Fazenda, o doutor Gustavo Franco, coordenador da Ordem Econômica e Tributária de Contagem. E a ideia inicial aqui é que cada um dos participantes, doutor Gustavo, doutor Vitor pela Polícia Civil e o doutor Antônio, que esqueci de mencionar, superintendente regional da Fazenda em Contagem, né, diretamente responsável por essa investigação, cada um vai explicar um pouco da participação de cada instituição nesta operação e também dos dados e fatos que estão sendo investigados. Existem, obviamente, limitações legais impostas pelo sigilo das investigações, razão pela qual não serão citados nomes de pessoas ou de empresas, nada obstante já ser do conhecimento da maioria dos senhores os alvos da operação de hoje, mas por imposição legal nós vamos nos limitar a relatar fatos e não vincular pessoas, correto? Bom, eu passo a palavra na ordem ao doutor Gustavo, para que ele possa abordar a atuação do Ministério Público nessa investigação, depois ao doutor Antônio, para tratar do crime fiscal, e ao final para o doutor Vitor Abdala, para que possa fazer um balanço da operação, certo? Então eu passo a palavra ao doutor Gustavo. Obrigado, doutor Fábio. Meu nome é Gustavo Franco, sou promotor da Coordenadoria Regional da Ordem Econômica e Tributária aqui em Contagem e participo efetivamente das investigações que são, ora, correntes e são um desdobramento da operação realizada na manhã de hoje. Os crimes fiscais já há muito, aliás, o crédito tributário há muito já foi constituído pela Fazenda Pública, a obrigação tributária já está delineada nos autos, e o Ministério Público, com essa informação, pediu a instauração de um inquérito policial, e esse inquérito policial conduzido pelo Dr. Vitor Abdala resultou nos pedidos de busca, apreensão e de prisão que foram cumpridos na data de hoje. A operação de hoje, basicamente, teve o intuito de reforçar os elementos
já inseridos nos autos processuais e confirmar ainda a autoria delitiva de quem conduz efetivamente o grupo empresarial. Então, a participação do Ministério Público agora é aguardar o resultado, a apuração dos dados, dos elementos colhidos na data de hoje, aguardar a conclusão do inquérito policial para, assim, formar a sua opinião a respeito de eventual denúncia para a instauração de uma ação penal contra os responsáveis pelos delitos. Essa é a participação do Ministério Público e, conforme bem explanado pelo Dr. Fábio, a investigação ela é sigilosa, então muitos elementos não poderão ser por nós repassados ao público externo. E então o Ministério Público se reserva então ao direito de preservar informações sigilosas e maiores detalhes da operação de hoje poderão ser colhidos com o Dr. Vitor Abdala e com o Dr. Antônio de Castro Vaz de Melo, superintendente da Receita Estadual em Contagem. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra para o Dr. Antônio, mas antes eu gostaria de frisar essa parceria que existe entre o Ministério Público, a Secretaria de Fazenda, a Polícia Civil e a Advocacia Geral do Estado, com a intenção de combater o crime de sonegação fiscal e de recuperar ativos que são desviados por esses sonegadores. Essa parceria já tem mais de 10 anos, ela é uma parceria que envolve não só a troca de informações sobre os investigados, mas também a realização de operações em conjunto. E a operação de hoje, ela decorre dessa parceria. Ela foi oficializada já no âmbito normativo, através de um decreto estadual que instituiu o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, do qual fazem parte essas instituições e busca a recuperação desses valores que são desviados por sonegadores fiscais. No caso específico da operação de hoje, a sonegação fiscal apurada, ela é decorrente de um crime conhecido como omisso de pagamento, que é aquilo que o doutor Antônio vai explicar com muito mais capacidade do que eu. Mas é importante ressaltar que este tipo de crime, essa modalidade criminosa, sempre foi crime, desde 1990, mas em novembro do ano passado foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma definitiva, a existência, a caracterização desse crime, que é basicamente aquilo que consta nas informações que foram repassadas à imprensa, cobrar do consumidor o ICMS, mas não repassá-lo ao Estado. É sobre isso que o doutor Antônio vai abordar e trazer detalhes mais substanciais sobre o crime tributário. Doutor Antônio. Boa tarde a todos, bom dia, né, a todos e todas. A Secretaria de Estado de Fazenda acompanha constantemente todas as empresas mineiras, não só com o interesse de fiscalizar e ter um caráter punitivo, mas ao contrário, até de incentivar, de orientar e até mesmo de incrementar o número de empresas dentro do nosso estado. Esse é o objetivo principal da Fazenda. Algumas situações apuradas devem ser levadas à frente como uma questão de sonegação e também encaminhadas ao Ministério Público para que haja uma ação conjunta entre as entidades participantes do CIRA. No caso específico da operação Direto com Dono, é uma empresa que já vem sendo fiscalizada pelo Estado há quase uma década, com diversos parcelamentos sendo constituídos, solicitados pela própria empresa, e com descumprimentos diversos desses mesmos parcelamentos. A atitude da empresa é informar efetivamente o tributo devido ao Estado e não pagar.
Eles fazem a informação é detalhada, está nas declarações mensais e anuais, mas não tem o efetivo pagamento. Isso significa que o cliente da empresa, ao comprar um produto, ele está pagando o ICMS devido ao Estado, a empresa está retendo esse ICMS e não está repassando esse ICMS aos cofres públicos e ao erário público. Isto é que configura a apropriação indébita. E isso é que foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2009 e que criou a figura do devedor contumaz, aquele que deve sempre e não faz a quitação dos tributos. Essa decisão do Supremo deu uma grande abertura, não só ao Estado de Minas Gerais, mas a todos os entes tributários do país, União, Estados e municípios, para que, a partir daí, façam uma avaliação de todos os segmentos econômicos e de todas as empresas, apoiando-se na decisão do Supremo. Lembrando até que a primeira atividade conjunta, a primeira operação conjunta a ser realizada com base nessa decisão é essa de hoje, mas estão sendo levantados vários outros e outras empresas para que sejam também feitos e realizados esses trabalhos conjuntos. Lembrando que foi simplesmente o andamento do processo judicial que fez com que a empresa, ora fiscalizada no dia de hoje, fosse a primeira dessa nova etapa de trabalhos conjuntos entre o Ministério Público, Polícia Civil, Advocacia Geral do Estado e Secretaria de Fazenda. Passo a palavra para o Vitor. Antes de passar ao doutor Vitor, só ressaltar, de fato, essa fala do doutor Antônio, no sentido de que essa operação de hoje, ela teve origem em uma fiscalização da Secretaria de Fazenda que constatou, de fato, que o contribuinte, que a empresa, ela exigia do consumidor o pagamento do ICMS, ou seja, o consumidor efetivamente pagava o ICMS embutido no preço, e isso é comprovado pelo destaque do ICMS na nota fiscal, ou pelo próprio regime tributário especial que a empresa fazia jus, mas mesmo tendo esse valor pago pelo consumidor, esse valor não era repassado para o Estado. Nesses 10 anos, ao longo de 10 anos em que a empresa se portou dessa forma, o que se notou foi um empobrecimento da empresa, que praticamente chegou à bancarrota, né, abrindo um processo de recuperação extrajudicial, e, de outro lado, um enriquecimento por parte do seu principal dono, do seu principal sócio, que utilizava de empresas de fachada para ocultar o seu patrimônio, que era adquirido direta ou indiretamente com esses proveitos da sonegação fiscal. E isso sim caracteriza a lavagem de dinheiro, crime mais grave que é investigado pelo Dr. Vitor. Essa operação de hoje, o Dr. Vitor vai explicar com mais detalhes, porque foi o responsável pelos pedidos. Ela foi objeto de um pedido no início de 2019, e este pedido chegou a ir ao Tribunal de Justiça, voltou para o juiz da Terceira Vara Criminal de Contagem e foi deferido no início desse ano, e foi cumprido agora por questões de estratégia da logística policial. O Dr. Vitor vai entrar nos detalhes do balanço da operação. Bom dia a todos, meu nome é Vitor Abdala, sou delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, junto ao Núcleo de Combate ao Crime da Ordem Econômica Tributária aqui em Contagem, pertencendo à força-tarefa composta pelo MP, pela CEF Minas Gerais e AGE. Como bem explicou o doutor Antônio, o doutor Fábio e o doutor Gustavo, em 2018 instauramos um inquérito policial através de requisição ministerial, a fim de apurar os omissos de pagamentos de forma reiterada que o contribuinte estava fazendo e também a lavagem de dinheiro. Durante as investigações, através do apoio da Secretaria da Fazenda e da Inteligência da Polícia Civil, foi visto que a empresa
tinha faturamento na época do omisso, e enquanto o seu faturamento estava lá, ela não recolhia o imposto. Em contrapartida, as empresas patrimoniais, em nome de parentes do investigado, estavam só aumentando seu patrimônio. Essas empresas patrimoniais, inclusive, foram alvo de busca hoje. Então, foi representado junto ao Poder Judiciário pelo sequestro dos bens dessas empresas patrimoniais, sendo deferido pelo Poder Judiciário em torno de 60 milhões de sequestro de bens imóveis, e desencadeada essa operação hoje para o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária. Até o momento, foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária. Um mandado de prisão temporária, que era na comarca de Santo André, São Paulo. O investigado não foi localizado. A polícia ainda está à sua procura. Basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Os colegas já falaram quase tudo que tinha para falar. Abraço. Eu só vou pedir ao doutor Vitor para um esclarecimento, porque chegaram algumas informações para nós que teria havido, além das 2 prisões temporárias deferidas pelo juiz da terceira vara, teria havido mais uma prisão durante o cumprimento de um dos mandados de busca. Foi isso mesmo? O senhor poderia esclarecer para a gente, doutor Vitor? Bem lembrado, doutor Fábio. No mandado de busca, no endereço da residência no bairro Belvedere, houve uma dificuldade, porque o segurança do investigado, alvo da busca, ele trancou as portas, não deixando, não colaborando com a entrada dos policiais, dos fiscais, dos auditores fiscais. Então, foi necessário até uma tentativa de arrombamento, e posteriormente foi aberta a residência, foi cumprida a busca, era uma residência somente alvo de busca, não tinha mandado de prisão nessa residência, e posteriormente, após o término dessa busca, o policial é um policial penal, que é o antigo agente penitenciário, foi conduzido à delegacia para ser a lavratura de um crime de desobediência por parte do delegado que estava presente no momento do cumprimento da busca. Perfeito. Então, antes de passar as perguntas, só fazendo um resumo bem direto e objetivo, nós tivemos, então, hoje, 14 mandados de busca e apreensão cumpridos. Um desses mandados ainda está em cumprimento lá na empresa. As equipes da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda ainda estão fazendo copiagem de documentos. O banco de dados lá é muito grande, então isso deve demorar o dia inteiro, essa copiagem de documentos. Dos mandados de prisão, foram 3 mandados de prisão deferidos pelo juiz da terceira vara criminal. Desses 3, só 2 foram efetivamente cumpridos e 1 restou negativo. Além disso, ainda houve uma prisão por desobediência feita durante o cumprimento de um dos mandados de prisão, no bairro Belvedere, e ainda existe o sequestro judicial do patrimônio imóvel do principal investigado, avaliado, segundo o próprio pedido do doutor Vitor e da decisão judicial, em torno de 60 milhões de reais. Este patrimônio ele está sequestrado judicialmente, com a finalidade de, ao final da ação penal, uma vez condenado, esse patrimônio possa ser utilizado para ressarcir o erário. Lembro que o valor da dívida dessa empresa, deste grupo empresarial, está girando em torno de 380 milhões de reais com o Estado de Minas Gerais, mas durante a operação de hoje, eu já recebi telefonemas de colegas promotores da Paraíba, do Rio de Janeiro, da Bahia e de Goiás, todos eles interessados em compartilhamento das informações e das provas que foram colhidas pela Fazenda e pelo doutor Vitor, porque também nesses estados, este grupo empresarial é detentor de dívidas
com o fisco estadual. Então, essas informações, esses dados, esses documentos serão encaminhados ao juiz, que, uma vez analisado e deferido o pedido de compartilhamento, poderão ser, enfim, encaminhados aos ministérios públicos solicitantes. De agora em diante, a investigação toma o seguinte rumo: os investigados que estão presos serão ouvidos pelo Dr. Vitor, pelo Dr. Gustavo, ainda essa semana. Isso depende muito mais do sistema penitenciário conduzir esses investigados até a delegacia para que eles possam ser ouvidos, mas a gente acredita que até a sexta-feira os dois já tenham sido ouvidos. Todos os documentos que foram arrecadados nos 14 alvos e também aqueles documentos que foram copiados no sistema de informática da empresa serão encaminhados à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda tem um prazo de 30 dias para emitir um relatório preliminar desses documentos apreendidos e depois um prazo de 180 dias para fazer um relatório definitivo. Ao longo deste prazo, o inquérito policial com o Dr. Vitor vai seguir para a oitiva de testemunhas e também para tentar localizar este único alvo que encontra-se foragido. Ao final da investigação, restando caracterizado e comprovado aqueles crimes cuja suspeita nós temos, o Ministério Público, através do Dr. Gustavo, irá promover a denúncia criminal contra os envolvidos, inicialmente pelos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, mas podendo ser descobertos outros diversos crimes que não estão inicialmente arrolados na investigação, certo? Bom, eu acho que era isso que nós tínhamos para falar. Vamos abrir a possibilidade de perguntas aqui, e eu peço para o Alex, para o Eduardo, para mediar essas perguntas, senão todo mundo vai querer perguntar ao mesmo tempo. Aí, se o Eduardo puder, o Alex, e fazer essa mediação. Eu vou fazer a mediação. Obrigado. Gente, bom dia. Para quem me conhece, eu sou Eduardo, eu sou coordenador da assessoria de imprensa. Eu vou pedir para cada um que for fazer pergunta, levantar a mão. Tem um botão de levantar a mão aí e a gente vai chamando. Quem que quer começar primeiro aí, por favor? Marcelo Lages, Globo Minas. Pode falar. Pergunta que eu faço para os responsáveis pelas investigações: como que esse dinheiro ele era lavado e se essas empresas das famílias que já estavam com o patrimônio crescendo, se elas operavam em algum setor. E, além disso, qual que é a pena para esses crimes de sonegação e lavagem? Bom, deixa eu... depois eu passo para o doutor Gustavo, mas, a princípio, é o seguinte: nós já... como é que era feita a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é, basicamente, a ocultação de patrimônio adquirido com proveito de outro crime, certo? No caso do crime tributário, esse proveito é um proveito indireto. Não é o dono da empresa que recebe aquele dinheiro, ele vem através da empresa. Então, nós já localizamos alguns documentos, inclusive hoje, na data de hoje, o próprio Dr. Vitor encaminhou um documento em que a empresa investigada, o grupo empresarial investigado, estava pagando uma nota fiscal de aquisição de mármore, de pedras, destinadas a uma residência no condomínio Miguelão, aonde nós sabemos que é o local, uma das residências do principal dono dessa empresa. Então, como ele fazia essa lavagem de dinheiro? O dinheiro não era transferido para a conta dele, mas ele utilizava aquele recurso, aquele lucro ilícito proveniente do crime tributário para pagar despesas, seja de aquisição de imóveis, seja de reforma de imóveis, seja de aquisição de cotas em outras sociedades, né? Nós sabemos que ele tem sociedades e participação em alguns shoppings na cidade, né? Pelo menos 2 shoppings com participação direta dele. Então, ele utilizava esses valores provenientes do crime tributário para fazer esses pagamentos. Não havia
depósito nas suas contas. Até porque nem mesmo as empresas que recebiam esses valores estão no nome dele. Ele utilizava a mãe, a filha que foi presa, um irmão e outras pessoas, supostamente laranjas, para ocultar a sua presença. Então havia, de fato, uma intenção muito clara dele em esvaziar o patrimônio da empresa que estava sonegando, para que o Estado, uma vez constatada a sonegação, não tivesse como cobrar dessa empresa, e para que ele não fosse vinculado a essa cobrança do Estado, ele colocava esse patrimônio, que era adquirido com o dinheiro oriundo da lavagem, né, oriundo da sonegação fiscal, em empresas de participação sem vínculo direto com ele. Essas empresas de participação, salvo melhor juízo, não sei se o doutor Antônio ou o doutor Vitor podem afirmar, mas elas não têm outra função senão administração patrimonial, comprar, vender e alugar imóveis, não é? E participação societária em outras empresas. São empresas de participação. E a outra pergunta é com relação à pena. A pena do crime tributário é uma pena pequena, ela é de 2 anos de reclusão, e tem a pena mais grave, que é a da lavagem de dinheiro, que vai de 3 a 10 anos de reclusão. E esse crime da lavagem de dinheiro ele é agravado pelo fato de que foram diversas operações de lavagem de dinheiro nessa forma que eu estou narrando. Foram diversos imóveis, diversas participações societárias que foram adquiridas e colocadas e ocultadas em nome de terceiros. Certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Quem quer fazer a próxima pergunta, por favor, fala o nome e o veículo. Alô? Oi, Pablo, TV Record. Pode falar. Doutor, o senhor consegue explicar para a gente quanto que esse grupo empresarial lucrou com essas irregularidades? Posso. E como que era a participação direta dos familiares? Só Eu responder a acho que questão sobre o lucro, o doutor Antônio vai responder melhor do que eu. Na realidade, o possível lucro, né, afirmado por você aí, é o recebimento, né, do tributo, das vendas que ele fez para todos os seus clientes e o não repasse. Então, se você tem uma alíquota média de 18% sobre um produto, você retém os 18%, depois deveria repassar esses 18% para o Estado e não o faz. No caso específico da empresa envolvida, isso não era uma realidade em relação ao percentual de 18%. Por quê? Porque ele tinha um regime especial. Ele era beneficiado pelo Estado para que ele mantivesse todas as operações internamente no Estado, inclusive aquelas comercializadas com clientes de outras unidades federadas. Os regimes especiais são muito conhecidos aí por vocês, né? São concessões feitas pelo Estado a fim de crescer o parque econômico interno do Estado e aumentar o nível de emprego, infraestrutura, né, tecnologia, coisas que são importantes para o crescimento da receita estadual. Então, isso é concedido. Então, ele tinha esse benefício, o que agrava ainda mais a situação, porque ele era beneficiado por um regime especial e nem com o benefício ele cumpria o repasse. Então, é exatamente a diferença, né, do que ele recebeu e que ele deveria ter repassado e não o fez. Em relação à segunda pergunta, referente aos familiares, era através de empréstimo de nome. O familiar entra com nome na empresa patrimonial. Inclusive, tem uma empresa, durante a investigação surgiu, uma empresa nas Ilhas Britânicas, em nome da mãe desse declarante, a mãe desse investigado, uma empresa que surgiu, que foi sócia de uma das empresas patrimoniais. Fomos olhar essa empresa nas Ilhas Britânicas, estava em nome da mãe do declarante, de quase uma senhora de quase 80 anos de idade,
que vai ser intimada a prestar declarações. Então, assim, basicamente ele usava irmão, filha, mãe, com empréstimos de nome para, assim, ocultar o proveito, a apropriação do tributo, não pago, conforme o doutor Antônio falou, e o doutor Fábio já citou muito bem, nessas empresas patrimoniais, ora adquirindo bens, vendendo, comprando contas, e a utilização desses familiares se dava dessa do mercado. Somente acrescentando, Fábio, que um ponto apurado é que o alvo principal teria formalmente se desligado do grupo empresarial investigado em outubro de 2015, mas, mesmo assim, desde essa data, há indícios veementes que, de fato, ele continuava na administração do negócio, de modo que todas essas operações de blindagem patrimonial serviam apenas para ocultar o proveito econômico dos delitos. Exato. Bom, vamos para Carolina, o tempo. Pode fazer a pergunta, Carolina. Você tem que liberar o seu microfone. Agora sim? Sim, estamos ouvindo. Agora sim. Obrigada. São duas perguntas. A primeira é que não era repassado esse 18% porque ele tinha esse regime especial. Tem como saber qual era a porcentagem com esse regime especial que ele deveria passar? E a segunda é de quanto em quanto tempo esse valor deveria ser passado para o Estado? Carolina, na realidade, dá para a gente fazer uma estimativa de valores. Por quê? Porque ele tem operações internas, operações interestaduais, recolhimentos de operação própria, recolhimentos de substituição tributária, recolhimento de substituição tributária sobre importação. Então, são vários detalhes que a gente poderia fazer uma especulação de um percentual aqui, mas que seria uma coisa muito solta. Tá? Então, não dá para a gente falar isso com certeza. Posso te garantir que seria um valor inferior a 18%, já que ele está com o benefício fiscal. Em relação a outra pergunta, o recolhimento do tributo ele é mensal, ou seja, se faz uma operação em 30 dias e se recolhe em um dia do mês posterior, dependendo de cada empresa. Recolhe-se no dia 2, no dia 5, no dia 9, no dia 11, tá? Então tem recolhimentos que são realizados durante o mês posterior. Então, assim, não dá para falar exatamente o percentual, mas afirmo que ele é menor do que 18%, e o prazo de recolhimento ele é mensal. Todos os meses ele tem que ser recolhido. Tá certo, obrigada. Carolina, eu afirmo que ele é muito menor que 18%. Foi menor de 10%, de 5%, tá certo? Mas mesmo com isso é muito importante de frisar, porque ele era um contribuinte que tinha um benefício fiscal, ou seja, ele já tem um privilégio com relação aos outros concorrentes, e o privilégio dele era um privilégio especial, ou seja, ele tinha um benefício especial em dobro, diferenciado dos demais concorrentes, e mesmo assim não recolheu o tributo. Mesmo assim ele se apropriava e sonegava. Então, é a completa falta de justificativa para a postura de sonegação, que é uma postura recorrente, é um histórico de sonegação fiscal. Ele tinha, de fato, como política empresarial, a sonegação fiscal, mesmo com benefício tributário. A próxima é a Laura, né? É Laura. Laura Marques. Olá, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Beleza. Então, a pergunta é o seguinte, vocês até já disseram que
o Ricardo Nunes e os familiares não fazem mais parte do quadro de acionistas oficial da empresa, né? Mas eu perdi quem que disse que ele continua na administração. Eu queria que vocês informassem o que leva a crer isso e como que fica, já que o Ricardo Nunes e os familiares não estão mais ligados formalmente à empresa. E já posso ir fazendo as outras perguntas de uma vez? Pode ser, né? Em relação à dívida com o Estado, a empresa fala que reconhece parcialmente os débitos, mas que estava ainda em negociação. Essa negociação não retira o crime, né? Pelo que eu entendi. E aí, já emendando, vocês disseram que a Receita já conduz investigações como essa em relação a outras empresas. Empresas de quais segmentos, qual que é esse montante sonegado em casos assim como a Ricardo Eletro, e por que a Ricardo Eletro foi a primeira empresa alvo nessa operação? Fábio. Gustavo, antes de você falar, tá. eu sei que você vai falar da questão da prova da administração, mas só para complementar a informação da Laura, por que a Ricardo Eletro foi... falei o nome da empresa, não devia ter falado. Por que a empresa foi objeto dessa operação hoje? Primeiro, não é o primeiro caso de crimes dessa natureza que são objetos de investigação criminal. Nós temos diversos casos de investigação criminal e geralmente envolvendo dívidas altas. Mas a empresa em objeto de investigação, ela é de fato a que tem um volume muito maior de dívida, um valor muito maior de dívida do que todas as demais. E além disso, a conduta do principal dono de esvaziar patrimonialmente a empresa, que praticamente quebrou, e desviar este valor para o seu patrimônio individual, ela é muito mais grave do que simplesmente o não pagamento de tributo. Por quê? Porque, além da sonegação fiscal, existe a lavagem de dinheiro. Então, o caso em si, ele era muito mais grave do que os casos recorrentes de omissos de pagamento. Por isso, havia um interesse muito grande por parte da Fazenda, por parte da Polícia e do Ministério Público em investigar essa empresa. Mas, até 2018, salvo engano, o doutor Antônio vai poder me esclarecer isso melhor. Até 2018, a empresa ela mantinha o Estado em banho-maria, dizendo que tinha interesse de negociar aquela dívida, de reconhecer aquela dívida, mas, ao mesmo tempo, não fazia uma proposta viável ao Estado para reconhecer, às vezes até assinava um termo de parcelamento e pagava só a primeira ou a segunda prestação e depois já se tornava inadimplente de novo. Então, isso demonstrou que a intenção da empresa, de fato, não era resolver o seu problema fiscal, não era cumprir a lei como determina, e sim enrolar o Estado, o que despertou uma urgência maior na investigação. Por isso é que ela foi a primeira. Mas, como eu disse, o pedido do Dr. Vitor, ele foi protocolado em fevereiro ou março de 2019. Teve toda uma tramitação judicial até chegar ao seu deferimento, que foi agora em abril desse ano, certo? Com relação à administração e à participação, o doutor Gustavo ele vai entrar em detalhes, mas eu já posso até indicar uma prova que foi colhida hoje, que é aquela nota fiscal colhida dentro de uma das empresas que demonstra o pagamento de mármore adquirido para a casa lá do condomínio Miguelão, que é uma das residências do dono da empresa. Mas o doutor Gustavo ele tem mais detalhes para falar sobre isso. Perfeito, Fábio. Era justamente esse ponto, né? Apesar de que o inquérito corre sob sigilo, mas as provas colhidas ao longo da investigação e na presente data denotam a participação efetiva deste alvo ainda na administração fática da empresa.
outros elementos também, participação em reuniões com órgãos do Estado, tudo documentado nos autos, mas, como eu disse no início, alguns elementos precisam ser preservados em razão do sigilo. Mas há inúmeros indícios de que essa administração fática ainda é realizada pelo alvo principal dessa operação. Bem, só complementando, doutor Antônio, só um momento, só complementando o doutor Gustavo, eu tenho informação que foi localizado no interior do centro de distribuição diversas procurações do alvo principal após a retirada dele formal da empresa. Então, mais informações que levam a crer que ele realmente administrava de fato a empresa. Bem, Laura, né? Laura, primeiro, por que dessa empresa ter sido a primeira a ser alvo dessa nova operação? Volto a lembrar que esse nosso arcabouço legal, ele surge a partir de novembro de 2019 com a decisão do STF. A partir daí, lógico e evidente que o Estado, né, quando eu falo Estado, eu falo Secretaria de Fazenda, Ministério Público, Polícia Civil, Advocacia Geral do Estado, ele faz uma avaliação das empresas que têm os maiores débitos. No caso do comércio varejista, a segunda maior empresa com débitos no Estado seria o alvo de hoje, com 387 milhões de reais de débito atualizado nesta data. Em relação à primeira empresa, né, que não citarei o nome, evidente, ela já foi alvo de operação antes da questão ligada à decisão do Supremo e já está, inclusive, com todos os débitos dela parcelados. Então, não há o que se falar em dar continuidade à fiscalização da maior devedora, e sim da segunda maior devedora, que seria este caso de hoje. Você perguntou quais são os segmentos que serão apurados a partir de agora. Diversos. Não tem um segmento específico. Existem fraudes em vários segmentos e todos esses estão sendo apurados. A gente faz um documento que chama Auto de Notícia Crime, que é encaminhado ao Ministério Público, e eu sei, até por essa questão atual de pandemia, onde nós estamos com parte dos nossos servidores trabalhando em teletrabalho, os encaminhamentos para o Ministério Público, neste caso, estão sendo constantes. Ou seja, existem vários alvos que serão ainda frutos de operações que serão realizadas aí para frente. Em relação à questão do termo utilizado pelo peraí que eu engasguei aqui. Pelo doutor Fábio, que é a questão do banho-maria, né? A empresa, ela vem até mais ou menos início de 2019 em banho-maria, inclusive com algumas alterações no seu quadro societário e envolvimento, inclusive, de fundos estrangeiros para administrar essa empresa. E por esse motivo, isso foi muito postergado. Na realidade, ela está com uma solicitação junto à Advocacia Geral do Estado de negociação, né, mas em parâmetros que não são aceitáveis pelo Estado e que não poderiam ter sido também definidos sem a participação do CIRA, já que todo o processo hoje que envolve a situação da empresa já está nesse comitê. Então não há o que se falar em ter uma decisão isolada ou da Fazenda, ou da Advocacia Geral do Estado, ou do Ministério Público, ou da Polícia Civil. O grupo que é representante do CIRA que tem que fazer essa decisão. E, infelizmente, também, pelos motivos da pandemia, isso não foi realizado neste período de 2 meses atrás, porque antes todas as tratativas estavam sendo realizadas normalmente. Ô, Laura, só para complementar, eu sei que você vai perguntar se não tem nenhum prejuízo para a investigação, né? Se tivesse tido... Você perguntou se a saída dos familiares do quadro da empresa em 2015 seria um empecilho para a investigação. O doutor Gustavo já disse que não, porque existem esses indícios de que a saída foi só formal, ela não foi real.
mas são indícios, né? A operação de hoje, um dos objetivos da operação de hoje é exatamente comprovar a real participação dessas pessoas na administração da empresa, certo? Esse é um dos objetivos. Então, por isso é que não tem nenhum prejuízo. Não precisa ser dono de uma empresa para ser investigado por sonegação fiscal. Tem diversos casos aí de empresas em nome de laranjas que nós colocamos os verdadeiros responsáveis na investigação. Só para você ter uma ideia, nas redes sociais, nós estávamos acompanhando esse alvo principal nas redes sociais e ele chegou a dizer em uma dessas redes sociais que tinha saído da empresa há pouco mais de um ano, ou seja, formalmente ele saiu em 2015, mas nas redes sociais ele disse que saiu em 2019. Então não tem nenhum prejuízo, é normal, é natural e não tem nenhum demérito para o próprio investigado de estar sendo investigado. São situações que decorrem de indícios. Essa fase de investigação nós estamos tratando de indícios. Mas tem um outro detalhe que você falou e que eu acho muito importante ressaltar, porque pode ser, evidentemente, questionado. Vamos supor que ele, ou a empresa, né, com este novo grupo que assumiu a empresa, estivesse negociado o parcelamento do débito tributário com o Estado. Isto impediria a operação de hoje? A resposta, não. Por quê? Porque essas pessoas não estão sendo investigadas só por sonegação fiscal. Estão sendo investigadas por sonegação fiscal e por lavagem de dinheiro. E o crime mais grave, na verdade, é a lavagem de dinheiro. Não é a sonegação de 380 milhões de reais, mas sim a aquisição de patrimônio com esse valor sonegado e a colocação em nome de terceiros. Então, tanto o parcelamento, que poderia ter acontecido, poderia ter quitado integralmente a dívida. Isso não é impeditivo para a investigação, porque o crime principal que está sendo investigado hoje é o de lavagem de dinheiro. Tá certo? Ficou faltando só o valor das investigações das várias empresas que estão sendo apuradas nesse mesmo tipo de crime. Tem esse valor? Na realidade, nós temos vários números, né, de várias empresas. Eu não tenho nem isso na cabeça para te dar essa importância. Eu posso dizer que é alto, muito alto. Né? Laura, eu posso te falar o seguinte, eu estou hoje na coordenadoria, na coordenação do CAUET, e que reúne essas informações em nível estadual, as informações que vêm da Fazenda. A Fazenda só envia para nós, do Ministério Público, débitos desta natureza, né, de omissos de pagamento, de apropriação indébita, só débitos muito altos, só débitos relevantes. E quando eu falo muito altos, é acima de 100 milhões. Né? Não tem nada assim de 500 mil reais, de 50 mil reais. Isso não chega para a gente. Isso a Fazenda não encaminha para a gente, por uma razão óbvia. Né? Porque às vezes a pessoa, né, uma empresa sonega 50 mil reais por uma dificuldade financeira. Agora, sonegar 100 milhões, 200 milhões, 400 milhões de reais, não é uma dificuldade financeira. Principalmente uma sonegação ao longo de 10 anos. É uma engenharia de sonegação fiscal, é uma política de sonegação fiscal. Então, eu lá no CAUET tenho pelo menos uma dezena com certeza, de casos encaminhados pela Secretaria de Fazenda de empresas que devem mais de 100 milhões de reais e que praticaram o crime de apropriação indébita tributária, que seriam esses casos de omisso de pagamento, certo? Então, é impossível mensurar, mas é possível ter uma noção de que, se eu estou colocando 100 milhões de reais, na média, no estado inteiro, principalmente região metropolitana, Zona da Mata e Triângulo, eu tenho certamente mais de uma dezena de casos nesse sentido. Então, uma conta simples, nós estamos falando aqui de mais de 1 bilhão de reais sonegados por pessoas, empresas que receberam o valor do tributo e não repassaram para o Estado, certo? Uma mensuração bem por alto, porque eu acho até que esse valor é muito mais do que 1 bilhão de reais. Podemos passar para o Alex Rodrigues?
Bom dia. Bom dia. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa, porque quando eu consegui acessar, eu tive um probleminha aqui, quando eu consegui acessar, já tinha começado, então, caso isso tenha sido detalhado e explicado, já peço desculpa de antemão. A pergunta é para o doutor Antônio, para o superintendente. Doutor Antônio, gostaria que o senhor, se possível, informasse desde quando que a empresa aderiu ao regime especial, se ela permanece beneficiária até quando, e se, uma vez que, no momento que eu entrei, estava sendo dito que a empresa vinha sendo investigada há 10 anos, por que se a concessão dessa tributação especial não foi retirada, não foi negada, uma vez que estava constatada a fraude cometida pela empresa? Bem, vamos lá. Primeiro, ela não tem mais regime. O regime foi cassado no ano passado, em julho do ano passado. Ela praticamente tem 10 anos de regime especial, foi um dos primeiros concedidos no Estado. E por que ele não foi extinto antes? Porque a empresa sempre teve a operação dela, não é a operação, ela sempre teve a estratégia. A estratégia dela foi, a partir do momento que havia uma pressão por parte do Estado, ela fazia um parcelamento, né, e começava a pagar o parcelamento. Costumava ficar 3, 4 meses, 5 meses pagando, ou até mais. Teve parcelamentos que ela conseguiu pagar um ano e pouco. Só que como que ela fazia esse pagamento do parcelamento? Omitindo o recolhimento mensal. Ou seja, ela recolhia o extemporâneo e não recolhia aquele que era do mês, né? Então ela sempre estava devendo mais, mas ela sempre vinha e fazia, né, a solicitação de parcelamento. Um modus operandi que ela está usando agora. Ela entrou com um pedido de parcelamento junto à Advocacia Geral do Estado, que eu até expliquei na pergunta da Carolina, né, do Tempo, se eu não me engano. Então é isso, ela sempre esteve reparcelando os seus débitos. Com o reparcelamento não haveria o que se falar em tirar o regime especial, até porque ela cumpria esse parcelamento durante um período. E logo que ela o perdia, ela entrava com outro, né? A gente até fala que isso é uma engenharia tributária reversa, né? Porque a cada vez que ela faz um reparcelamento, ela cria uma dívida maior, porque os juros são maiores, os benefícios são menores, né? Então, assim, é uma coisa até de incapacidade da empresa em conseguir raciocinar sobre essa questão da dívida tributária dela. Ela sempre fazia um acréscimo na dívida tributária dela por conta espontânea da empresa. Exato. E salvo engano, doutor Antônio, já teve a oportunidade que a Superintendência de Contagem chegou a cassar o regime e ele obteve uma medida liminar no Judiciário para restituir, para devolver o regime. O que, na nossa opinião, com todo respeito ao Poder Judiciário, mas se a concessão do regime é uma faculdade do Poder Executivo, caberia ao Poder Executivo também revogá-lo. Mas também houve essa situação de revogação do regime na via administrativa, mas ele obteve o retorno pela via judiciária. Isso. A primeira revogação ela se deu em dezembro de 2017, né? E ele entrou com medida liminar, foi concedida a liminar. A partir daí, em cima daquele tipo de infringência, não haveria mais o que se falar em cassar, né, o regime, até porque isso era uma decisão judicial e a gente não pode ir contra uma decisão judicial. Posteriormente, ele infringiu uma outra regra. Aí, por infringir uma outra regra, nós fizemos a cassação do regime, que acabou sendo efetivada em julho do ano passado. Tá? Então, assim, nós estamos trabalhando isso desde 2017, a cassação. Mas aí, com a questão da liminar, a gente teve essas dificuldades de efetivar a cassação do regime especial concedido. Doutor Antônio, permita-me só um ponto de esclarecimento, porque ao mencionar a engenharia tributária reversa, o senhor concluiu
não foi inocência que o senhor falou, o senhor usou outra expressão e tal, mas parece haver aí má fé na prática da empresa. Então, só para ficar claro o seu raciocínio, o senhor não usou a palavra inocência, me falhou agora por qual a palavra exata que o senhor usou, mas não foi, nesse caso especial, não foi isso que eu quis falar. Eu quis dizer que a empresa, ela tem um débito, a partir do momento que esse débito é beneficiado por um parcelamento, né? E você sabe que são beneficiados, existem alguns regimes, o Regularize é um regime importante que o Estado de Minas Gerais fez no governo passado e que foi um regime especial concedido para inclusive, resolver problemas de empresas que eram empresas tempestivas no seu recolhimento, mas que por problemas econômicos do Brasil, que vemos vivenciando já há algum tempo, elas tiveram problemas em recolhimento. São as tais empresas de 50 mil, de 100 mil, que o doutor Fábio utilizou como exemplo. Então, quando foi feito esse benefício, as empresas pagavam, né, o ICMS corrigido, porque esse aí não existe possibilidade de ter nenhuma redução, o ICMS devido, corrigido para a época, ele deve ser pago, mas as multas, elas são muito reduzidas quando existe um benefício desse. A partir do momento que o contribuinte faz esse tipo de parcelamento e o perde, quando ele recupera o parcelamento, ele o recupera sem os benefícios. Por isso que eu estou falando, é uma engenharia burra, entendeu? É isso que eu quis dizer. É uma engenharia burra. Ele não soube administrar a questão do parcelamento, ou seja, a cada vez que ele reparcelava, a dívida dele se ampliava, porque não tinha mais os benefícios concedidos pelos programas especiais de parcelamento do Estado que foram efetivados nesses últimos anos. Perfeito. Vamos ao Hilton José de Moraes. Hilton. Olá. Na verdade, é o Enzo da Record, que eu estou utilizando aqui o computador. Bom dia. Eu queria reforçar aqui um ponto. Na nota de resposta da empresa, para a imprensa agora de manhã, eles destacam que, além de já ter pedido esse parcelamento com a Fazenda, a empresa, inclusive, teve homologado, né, o pedido de recuperação judicial, né, no ano passado, de extrajudicial, na verdade, né? Ele fala, objeto de recuperação extrajudicial devidamente homologada na Justiça em 2019. Quer dizer, ela entrou em recuperação judicial porque limpou o caixa da empresa, né, com essa transferência para as outras empresas dos parentes, né? Então, assim, eles chegaram ao ponto de chegar a pedir a recuperação judicial por ter retirado o dinheiro por querer, vamos dizer, né? Não é uma questão de crise? Primeiro a gente tem que diferenciar uma coisa, o Enzo. A recuperação extrajudicial que eles fizeram e homologaram, na verdade, foi um acordo que a empresa, né, o grupo empresarial fez com alguns credores, especificamente bancos, certo? E assim, a dívida, que é do nosso conhecimento, eram dívidas bilionárias, não eram nem milionárias, eram bilionárias. E, de fato, essa é o que eles estão chamando de recuperação judicial, é um acordo com esses credores que não incluiu a Fazenda. Aliás, não incluiu nenhuma das fazendas públicas, nem de Minas Gerais, nem de nenhum estado, nem da União. Então, eles, desde imediato, têm que deixar claro que a intenção não era incluir as fazendas públicas na negociação, na tratativa de débito, certo? E essa recuperação não é judicial. Não foi feito um pedido judicial de recuperação. Por quê? Porque se houvesse sido feito um pedido judicial, todas as dívidas deveriam ser incluídas, e não só as dívidas com bancos, como foi feita na recuperação extrajudicial, certo? Então, isso eu acho que o doutor Antônio tem até mais informações para falar sobre isso, mas é importante deixar claro que existe sim essa recuperação extrajudicial e que não impede em absolutamente nada a investigação criminal. Primeiro, porque não inclui a dívida com o Estado, e segundo, porque a investigação ela também alude ao crime de lavagem de dinheiro. Bom, e você fez uma outra pergunta sobre o esvaziamento da empresa. Bom, de fato,
o que está sendo demonstrado, e a operação de hoje, a principal finalidade da operação de hoje, é demonstrar esse esvaziamento patrimonial da empresa, beneficiando o seu sócio principal. A empresa ela não possui grandes imóveis, não possui um patrimônio imobiliário significativo, né? A maioria das lojas são alugadas, não são de patrimônio próprio, e não possui ativos que possam adimplir as suas dívidas. E, ao contrário, vem ao longo dos anos fazendo dívidas, principalmente com bancos, e a sonegação fiscal, que por si só gera uma dívida. Bom, isso é muito evidente, então, aquilo que eu havia mencionado no início. É muito claro que, ao não adquirir patrimônio e colocar no nome das empresas do grupo, a intenção é assumir dívidas e não honrá-las. Esse esvaziamento ele veio acontecendo através daquilo que eu respondi para o Marcelo, da lavagem de dinheiro, não é? Ou seja, da extração, da retirada de valores desse lucro da sonegação fiscal do grupo principal e colocação e aquisição de patrimônio ocultado em nome de pessoas jurídicas que não têm vinculação com o grupo. Eu tenho certeza absoluta que muitas dessas dívidas feitas com bancos, isso eu posso dizer, o doutor Antônio está aqui, mas eu vou falar na frente dele, os bancos são mais espertos do que o Estado nesse caso. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitas dessas dívidas com bancos e que foram parceladas lá nessa recuperação extrajudicial, estrategicamente feita com bancos, inclui como fiador, avalista ou devedor hipotecário essas empresas do alvo principal que estão no nome da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, da sua filha. E é por isso que elas foram parceladas, porque os bancos iriam chegar nesse patrimônio que o Estado não pode chegar. O Estado só consegue chegar nesse patrimônio através da investigação criminal, através da vinculação dele, responsável pelo crime tributário, com o patrimônio que ele ocultou. E o banco, para fazer o empréstimo, o banco sabe da situação financeira da empresa. O banco não vai fazer um empréstimo de R$1 bilhão com uma empresa sem uma garantia mínima de que vai receber. Aí, para fazer o empréstimo, o banco vai exigir que aquele imóvel, aquele galpão lá em Contagem, seja colocado em garantia. E é por isso que eu falo que o banco, nesse caso, ele se protege muito mais do que o Estado. Concorda, doutor Antônio? É isso mesmo? Ô Fábio, deixa eu só pontuar uma questãozinha, só justificando aí a sua argumentação. Realmente, a Lei 11.101, que prevê todos os dispositivos de recuperação judicial, extrajudicial e falência, ao tratar da recuperação extrajudicial, que é o caso, né, doutor Antônio? No caso da recuperação extrajudicial, ela exclui os créditos da Fazenda Pública deste procedimento. Então, aliás, é proibido à Fazenda Pública o ingresso nesse tipo de negociação legal, né? Mas, por talvez estratégia da empresa, ela negociou com os credores do sistema bancário aí para impedir o alcance do Estado a esses bens. Perfeita a fala dos dois, eu não tenho nada a acrescentar, é só mesmo para auxiliar, né, e dar um floreio aí na resposta, é que não foi somente com os bancos, né? Eles fizeram também a negociação com os fornecedores, né, que é a alma da empresa, né? Ou seja, se eles tiverem continuidade no fornecimento de mercadorias, eles conseguiriam manter as vendas, né? Então é só para complementar. Desculpem, por favor, doutor Gustavo, a Lei 11.101 proíbe a Fazenda Pública de ingressar nesse tipo de negociação? Olha, a Lei 11.101, ela trata dos procedimentos de recuperação judicial, extrajudicial e de falência. Nas tratativas da recuperação extrajudicial, que é o caso,
a Fazenda Pública, os créditos da Fazenda Pública não podem ser negociados, somente numa recuperação judicial e de falência. E aí, nesses procedimentos, sim, o crédito tributário é tratado. Agora, na recuperação, nessa recuperação extrajudicial, ainda que homologada judicialmente, os créditos tributários não participam dessa, não são objetos dessa negociação. Correto? Obrigado. Parece que o Marcos de Moura, né, pediu aí a palavra. Pois não, Marcos. Olá, boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Eu queria apenas fazer 3 rápidas perguntas. O período exatamente em que o Eduardo, ou enfim, o investigado principal e seus familiares cometeram esses crimes de lavagem e sonegação. Queria, então, primeiro só definir exatamente esse período. Assim. E segundo, vocês falaram algumas vezes já sobre o patrimônio que foi adquirido por meio de pessoas interpostas a ele, né, de familiares, para lavar esses recursos. Eu queria só detalhar um pouco mais. O que é? Foram fazendas? Um de vocês agora falou galpões. Só para entender o que é. Fazendas, galpões em Minas, no exterior, no Brasil. E, por fim, se o Ricardo, enfim, se o principal investigado cometendo esses crimes, envolveu também outros executivos do grupo. Afinal de contas, eu suponho que ele não tivesse, enfim, precisasse do envolvimento de outros gestores também do grupo para cometer esses crimes. Queria só, então, que um de vocês ou alguns de vocês pudessem responder esses temas. Bom, então vamos lá. Com relação ao período, esse período de omissos de pagamento que foi apurado pelo NAC, pela Secretaria de Fazenda lá de Contagem, ele remonta a 10 anos atrás, ou seja, estamos falando aqui de 2010, a partir de 2010, no mínimo a partir de 2010. Mas já existem fatos semelhantes anteriores a 2010. Esse período seria o crime de sonegação fiscal, só que, em alguns casos, este crime já estaria prescrito, anteriores a 2010, por exemplo, já estariam prescritos, anteriores a 2012 estariam prescritos, e a investigação propriamente dita, ela incidiria a partir de crimes tributários, de sonegação fiscal, a partir de 2012. A lavagem de dinheiro, a ocultação patrimonial, ela vem ocorrendo durante todo esse período. Durante todo esse período de 2010, né, que nós tratando aqui do crime anterior, porque aí o crime de lavagem tributária ele não está prescrito, o crime de lavagem de dinheiro, ele vem adquirindo imóveis urbanos na região metropolitana, sobretudo em Belo Horizonte, mas muitos imóveis urbanos. Ele tinha participação em terrenos urbanos que deram origem a shopping centers. Eu não vou citar o nome dos shoppings, mas ele tem pelo menos 2 que nós temos certeza, não sei se o terceiro shopping, o doutor Vitor conseguiu confirmar a participação dele, mas pelo menos 2 nós temos certeza da participação dele nestes shoppings. A participação nos shoppings, por si só, não caracteriza lavagem de dinheiro, certo? Agora, se ele utilizou do dinheiro da empresa, sonegado do Estado, para adquirir aquele lote ou aquele terreno, que depois, posteriormente, se tornou o shopping, aí sim nós podemos indicar a ocorrência da lavagem de dinheiro. Mas seriam, então, imóveis urbanos, os galpões, aonde funciona a empresa, né, o CD, lá em Contagem, e talvez o doutor Vitor tenha mais informações sobre outros imóveis, certo? Essa foi uma pergunta, né? A outra pergunta foi, me lembra aí, Marcos, que minha cabeça aqui já está... A participação de outros executivos, de outros gestores do grupo. Com certeza existe essa suspeita, inclusive um desses executivos foi alvo de mandado de prisão hoje, que não foi cumprido, porque ele não estava no domicílio,
Mas, como eu disse lá no início, essa investigação está baseada nesses indícios, e existe sim indícios da participação de vários executivos. O processo investigativo a partir de agora vai ser o doutor Vitor e o doutor Gustavo identificarem as provas que vão ligar cada executivo à prática dos crimes. Mas só para você ter uma ideia, Marcos, em 2015, quando ele sai, a família sai oficialmente da empresa, um desses executivos passa a ser o diretor-geral da empresa e continua até os dias de hoje. E é exatamente este executivo que encontra-se foragido, certo? Então, existe, sim, indícios da participação de executivos. Doutor Vitor, doutor Gustavo, alguma informação sobre patrimônio, sobre os imóveis e sobre executivos? Questão só um complemento, a questão do executivo, que foi alvo de busca e mandado de prisão hoje. No ano de 2017, ele concedeu ao outro investigado uma procuração, dando amplos poderes para representá-lo em banco, representá-lo em instituições. Isso demonstra a participação desse executivo junto com esse investigado. A partir do momento que ele concede uma procuração para representar assinados, contratos em gerais, no ano de 2017, está dentro dos autos já. E uma outra informação é a questão de terreno, só a título de informação ao Marcos. No ano, salvo engano, de 2014 ou 2015, o doutor Gustavo me corrija se eu estiver errando o ano aqui, houve uma venda de um terreno aqui em Contagem, de uma empresa patrimonial, num valor de 58 milhões de reais. Apenas um terreno. Isso demonstra a quantidade de dinheiro que era girado nessas empresas patrimoniais do grupo. Tem mais alguma dúvida, Marcos? Agora também fugiu aqui as outras perguntas. Não, apenas um comentário seguinte. Vocês disseram mais uma vez sobre o afastamento dele da família em 2015. Na nota que o Grupo Ricardo Eletro emitiu agora à imprensa, disse que eles deixaram a sociedade e a administração em 2019. Essa nota aí é mais uma prova que ele estava até 2019 na administração da empresa, então, né? Na verdade, as evidências que nós temos são, de fato, contundentes, né? Seria irresponsabilidade nossa, enquanto servidores públicos, fazer uma operação dessa contra uma pessoa que não tem nenhum vínculo mais com a empresa. Então, a evidência de que nós estamos no caminho certo. Para você ter ideia, Marcos, hoje no momento da abordagem no centro de distribuição, um segurança que ficava na guarita lá, eu identifiquei, li o mandado para ele, e perguntei, eu falei assim, o Ricardo está vindo aqui? Vem. Aí ele falou assim, esse ano não veio não, mas ele veio até dezembro do ano passado. O segurança da guarita, então, via o Ricardo constantemente lá no CD. Vamos lá, TV Alterosa? TV Alterosa, vai identificar o jornalista, por gentileza? Por favor. Eu não sei quem é da TV Alterosa. Parece que a pessoa saiu da sala. Saiu. Alguém mais tem alguma pergunta? Doutor Pablo, TV Record. Senhores, podem dizer quais bens que foram bloqueados durante a operação? Eu vou passar isso para o doutor Vitor. Eu acho que ele sabe melhor do que eu. Mas são bem imóveis. Doutor Vitor. Sem som. Sem som, Vitor. Vitor, som. Sem som. Som? Desculpa. Foram diversos bens de duas empresas que foram alvos de mandados hoje. Mensurar, assim, eu mensurei aproximadamente o valor assim, em contratos, em torno de 60 milhões, mas foram diversos terrenos, diversos
imóveis na cidade, tem na cidade de Divinópolis, tem em Contagem, tem na região metropolitana, em Nova Lima, e, inclusive uma das empresas também foram alvo de busca em Nova Lima hoje, que passou pelo nome, já foi um sócio dessa empresa, alvo foi o irmão do investigado principal, e foram diversos bens. Não sei te mensurar a quantidade de terrenos, assim, eu não sei te mensurar. Eu sei aproximadamente o valor que se faz em torno de 60 milhões de reais. Então foram mais bens imóveis, né? Isso, bens imóveis. Veículos, obra de arte, nada, né? Veículos, dinheiro em conta, não foi bloqueado. Só bens imóveis das empresas patrimoniais. E esse total aproximado de 60 milhões seria o que o investigado principal teria lucrado com o esquema todo? Não. Eu creio que o lucro dele é muito maior do que esse valor sequestrado. Agora desenrolar da operação, o que vai ser feito? Está sendo feita a copiagem pela Secretaria da Fazenda no centro de distribuição, nos computadores, celulares apreendidos. Vai ser feita uma análise minuciosa de tudo que foi apreendido. Provavelmente vai surgir novas empresas, vai surgir novos fatos que possam nos auxiliar, novos patrimônios que possam nos auxiliar a tentar resguardar o Estado de Minas Gerais nessa sonegação. E existe ainda suspeita de dinheiro no exterior. Suspeita quase certa, porque, de fato, tem uma empresa constituída lá nas Ilhas Caimã, se eu não estou enganado, no nome da mãe do cidadão. Próxima pergunta, Marcelo Lages. Obrigado. É só uma pergunta rápida aqui, para o doutor Antônio, para entender como que é esse regime de benefício fiscal. O que é isso? Ele registrava todas as transações administrativas de compra e venda em Minas Gerais, mesmo acontecendo em outros estados, é isso? Não, Marcelo, não é isso, não. Na realidade, existem alguns regimes concedidos, né? Isso não adianta a gente florear muito, isso é guerra fiscal, todos nós sabemos muito bem disso, né? E que, graças a Deus, nós tivemos uma boa parada dele depois da Lei Complementar 190, né? Que travou um pouco essas questões de concessão de regime especial unilateralmente pelos estados, mas a ideia é que ele concentrasse as vendas dele tanto para Minas Gerais quanto para fora do estado, em Minas Gerais. O tributo devido ao estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, vão para o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo. O que fica aqui é exclusivamente a questão do emprego, a questão do investimento, a questão da tecnologia. Isso eu estou falando geral, não falando desse segmento em especial. Vários benefícios o Estado acumula com essa questão da concessão do regime. Neste caso em especial, além disso, ainda tinha uma parte do tributo, que é o tributo chamado de operação própria, que ele fica no estado de origem, né? Isso já é normal em qualquer operação interestadual. Então, ainda havia um acréscimo, né, de receita para o estado de Minas Gerais. Por isso que há concessão de benefícios fiscais, porque eles acabam concentrando parte da receita dentro do estado que concede o benefício. Próxima pergunta aí, Renan Ramalho. Pode ficar à vontade, Renan. Seu microfone parece estar desativado. Agora sim, ok? Ok, Renan. Pois não. Já dá para saber as provas que foram colhidas na operação de hoje e a perspectiva de denúncia do empresário e de seus familiares? Renan, os elementos, eles já têm muitos elementos de provas constituídos no bojo do inquérito policial e
de todas as informações que a Receita Estadual passou para o Ministério Público, e esses elementos já integravam os autos, né, da investigação. As provas colhidas hoje, elas vão incrementar todo o acervo probatório para que a denúncia seja oferecida. Mas uma denúncia por um crime de lavagem de dinheiro não é uma denúncia simples. Pode ser que outras medidas cautelares sejam requeridas do Poder Judiciário, então não é possível fazer uma previsão de denúncia. As provas precisam estar bem configuradas no processo para que o Ministério Público ofereça denúncia por todos os crimes ali investigados. Perfeito. Mais uma pergunta. Eu cheguei um pouco depois, mas a conclusão é que o patrimônio que ele obteve com essa sonegação foi de total 60 milhões, só para confirmar essa informação. Por favor, desculpa. Não, veja bem, esses 60 milhões, eles foram sequestrados com base em um decreto que permite o sequestro de bens do investigado por crimes tributários, por crime de sonegação fiscal, certo? Esse patrimônio sequestrado, ele não precisa necessariamente ter vinculação com o crime tributário. Inclusive, foram sequestrados bens anteriores ao período, bens que foram adquiridos antes do período em que se iniciou a prática do crime. Por quê? Porque este decreto permite que a Polícia Civil e o Ministério Público requeram ao juiz o bloqueio, o sequestro de todo o patrimônio do investigado para servir de garantia em uma eventual e futura ação de ressarcimento, certo? Então, não dá para dizer que o lucro que ele obteve com o crime tributário foi de 60 milhões. Esse é o valor de bens imóveis que supostamente lhe pertencem e que foram sequestrados, certo? Não dá para fazer uma vinculação imediata. Para a gente fazer esse tipo de vinculação, eu deveria analisar não só o valor sonegado em Minas Gerais, mas o valor sonegado na Bahia, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em todos os estados. Porque o lucro final que ele obteve não foi só na sonegação fiscal de Minas. Então, como eu disse, a suspeita é que o valor sonegado e o lucro patrimonial que ele obteve é muito superior a esses 60 milhões, né? Chegando a ter, possivelmente, dinheiro no exterior, certo? Então, só para deixar bem claro, os 60 milhões que foram sequestrados dizem respeito a bens imóveis, não tem vinculação com o lucro que ele teve com o crime. Esses bens imóveis foram sequestrados para garantir o ressarcimento do erário, certo? Perfeito. Ainda não há uma estimativa, ainda que não bastante precisa, do valor total que foi sonegado em Minas ou em outros estados, correto? Desculpa perguntar, é porque não ficou claro para mim, cheguei um pouco depois. O que nós temos é a estimativa do valor que foi sonegado em Minas, isso nós temos. Este valor atualizado, ele gira em torno de 380 milhões de reais, certo? Agora, para nós termos a informação sobre o valor sonegado em outros estados e o valor sonegado em relação à União, à Receita Federal, nós precisaríamos de uma ordem judicial, porque os estados, eles respeitam a questão do sigilo fiscal. Então, para eu saber quanto que ele sonegou lá no Rio de Janeiro, eu preciso de uma ordem judicial, certo? E nós não temos essa ordem judicial, até porque, neste momento da investigação, não há necessidade disso. Futuramente, como o doutor Gustavo disse, a investigação da lavagem de dinheiro ela vai se aprofundar muito mais, aí talvez seja necessário buscar informação sobre sonegação em outros estados. Mas o que nós temos de concreto é que
foi sonegado, em termos atualizados, cerca de 380 milhões de reais em Minas. E esse valor é praticamente o valor do tributo sonegado, porque, como é um omisso de pagamento, não tem tantas multas que incidem sobre esse valor. É mais a atualização monetária e o valor do tributo. Não é, doutor Antônio? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Fábio. Próxima pergunta do Alex Rodrigues. Em seguida tem o Diego Félix e a gente, depois dessas duas perguntas, provavelmente deve encerrar a coletiva. Tá ok, pessoal? Por gentileza, o Alex Rodrigues. É uma pergunta simples, acredito que para o doutor Vitor, só a título de atualização, já que a gente está encaminhando para o final. Nesse momento, nós temos 3 presos e uma pessoa que era alvo de um mandado de prisão não cumprido. Então, o alvo principal da operação, a filha dele e um segurança que inicialmente não era alvo, e a terceira pessoa que era alvo do mandado está foragida, é isso? O Alex, é isso sim. O segurança, no caso, vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e ele provavelmente vai ser liberado na delegacia, porque é crime de menor potencial ofensivo. Então, presos, teoricamente, o segurança ele foi apenas conduzido à delegacia, né? E, posteriormente, ele vai ter que se apresentar ao poder, ao juizado especial criminal. Então, assim, basicamente foram apenas 2 presos, o alvo principal e sua filha, que já é diretora de uma das empresas patrimoniais. Obrigado. Obrigado. Então, o próximo aí, o Diego Félix. Por gentileza, Diego. Bom dia, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, faz pouco tempo, mas eu só queria retomar um ponto que acho que vocês já falaram, mas eu não peguei. Se eu entendi bem, vocês falam que foi mais ou menos 5 anos aí de sonegação que o Ricardo fez, né, para levar essa questão da prisão. Eu queria só entender de que ano a que ano isso aconteceu, como é que vocês chegaram nessa... Como é que funcionou essa linha do tempo aí? Bem, na realidade não são 5 anos, né? Praticamente são 10 anos de análises fiscais por parte da Secretaria de Fazenda, apurando, né, os débitos fiscais, com vários parcelamentos que foram perdidos, com novos parcelamentos sendo concedidos, e finalizando na operação de hoje. Se é essa a sua pergunta. Eu só quis entender isso porque eu ouvi alguém falando e que a Ricardo Eletro disse que o Ricardo participou aí do conselho até 2019, né? E o presidente da empresa disse que se houve mesmo uma questão de sonegação, isso aconteceu na gestão anterior. Então, eu só queria entender como é que funcionou, de que ano a que ano isso aconteceu, só para a gente entender o que ele fala que seria essa outra gestão, a gestão anterior, no caso, né? Na realidade, ele tem folga de pagamento no mês passado, né? Então, assim, e tem folga de pagamento há 10 anos atrás, né? Então, nós estamos falando de um período gigantesco. Né? Alguns valores ele pagou? Sim. Alguns valores ele parcelou? Sim. Perdeu os parcelamentos? Sim. Hoje ele tem parcelamento? Não. Entendeu? Então, assim, são várias situações. Acho que dá para escrever um livro sobre isso. Né? Não é uma resposta simples. É complicado. Ô, doutor Antônio, só para tentar esclarecer, doutor Fábio, que o inquérito policial, ele foi instaurado no segundo semestre de 2018. Portanto, a apuração do crédito constituído até então integra a investigação, é objeto da análise dos órgãos do CIRA. Claro que, como o doutor Antônio complementou aí, a omissão de pagamento continua até o presente dia, mas o objeto da investigação
é anterior à instauração do inquérito policial. Portanto, o objeto é bem delimitado ali, né, na investigação. E o que não impede a óbvia instauração por fatos posteriores, né. E complementando também, a questão da gestão anterior é porque há documento, há uma ata notarial que indica o afastamento formal do alvo da empresa em outubro de 2015, mas os elementos colhidos, inclusive na presente data, indicam que, de fato, a administração ainda por ele era exercida. O Diego, eu acho que só informando mais um adendo aí, à fala do Dr. Gustavo e do Dr. Antônio, o inquérito policial instaurado no segundo semestre de 2018, ele abrange a representação fiscal lavrada pela Secretaria de Fazenda entre os anos de 2012 a 2017, a representação fiscal. Então, ou seja, em 5 anos, em 2018 foi instaurado o inquérito, então a Fazenda apurou de 2012 a 2017 o omisso reiterado pelo contribuinte, ora investigado hoje. E aí, só para complementar, por que 2012 a 2017? Por causa do cadencial, 5 anos. Então, por este motivo é que tem esse prazo. Isso não significa nem que não teve nada depois e que nem que não teve nada antes. Tá? O que não perde, inclusive, é a consistência do débito tributário, porque mesmo as situações, os fatos geradores ocorridos antes de 2012, eles estão devidamente autuados. Então, eles não serviram de base para o auto de notícia-crime, mas servem de base para a cobrança do Estado em relação ao contribuinte, porque eles foram devidamente formalizados, legalmente formalizados, no período correto. Doutores, posso só fazer uma última pergunta de minha parte ao Marcos, do Valor Econômico? Alex, desculpa aí te cortar. Pois não, Marcos, pois não. Eu acho que esse é um ponto, assim, que só para deixar bem claro, o crime, a suspeita de crime de lavagem cometida pelo alvo, de acordo com os indícios que vocês têm, especificamente de lavagem, estou dizendo, ela abrange 10 anos ou inclui agora 2020, mesmo ele depois já tendo saído da empresa, segundo a empresa que saiu em 2019, né? Mas o crime de lavagem, assim, que vocês têm indícios, vai de que ano a que ano? Vou responder essa, doutor Fábio. O crime de lavagem, ele é um crime que ele não existe sozinho no nosso ordenamento jurídico, ele é decorrente de um outro crime anterior, né? A legislação específica sobre o crime de lavagem, ela foi evoluindo ao longo do tempo no nosso ordenamento jurídico e hoje permite que qualquer crime previsto no nosso ordenamento jurídico seja antecedente à lavagem, né? É claro que o que dá lastro à investigação de lavagem é a sonegação, é o omisso de pagamento, apropriação indébita tributária. Portanto, há uma vinculação do período do crime tributário com o crime de lavagem subsequente. Então, agora vamos para a última pergunta aí do Alex. Só para complementar, o crime de lavagem ele é investigado, portanto, a partir de 2012, quando houve essa permissão que o doutor Gustavo mencionou para que pudesse haver o crime decorrente de uma sonegação fiscal. Então, são investigados, portanto, atos de ocultação patrimonial, ou seja, colocação de bens imóveis, móveis, em nome de interpostas pessoas, a partir de 2012 até 2018, que foi quando foi instaurado o inquérito policial, certo? E por quê? Porque neste período há a constatação pela Fazenda da prática do crime tributário. Então, se neste período, enquanto o crime tributário vinha sendo reiteradamente, mês a mês praticado, um dos alvos, os investigados, adquiriram patrimônio
colocando em nome de interpostas pessoas e adquiriram esse patrimônio com proventos da empresa sonegadora, nós temos a caracterização do crime de lavagem de dinheiro. Então, o crime pode ter acontecido na aquisição de patrimônio e colocação em nome de terceiras pessoas a partir de 2012 até 2018, que é um marco temporal por conta da instauração da investigação criminal, certo? E esse é o período da lavagem de dinheiro. Nesse período, doutor Vitor e doutor Gustavo vão analisar as transações imobiliárias envolvendo dezenas de empresas que os investigados constituíram em nome de Laranjas, em nome de outras empresas de participação, e verificar a origem de recursos para aquisição de patrimônio. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aí uma empresa que está no nome de uma das presas hoje. Essa empresa adquiriu um apartamento lá em Nova Lima. Não sei se é verdadeiro, é um exemplo qualquer. Qual a origem, qual a fonte do recurso que quitou, que pagou este imóvel que foi adquirido por essa empresa? A empresa tinha dinheiro próprio? Provavelmente não, porque era uma empresa de participação que não tem renda própria. Então veio da onde? E é por isso que o doutor Gustavo disse que, muito provavelmente, vai haver necessidade de outras medidas judiciais investigativas, como a quebra de sigilo bancário desses investigados. Só que, para fazer isso, é preciso pontuar quais são os fatos em que a suspeita é maior, porque senão nós vamos fazer uma quebra de sigilo bancário de todas as empresas, são dezenas de empresas, ao longo de 10 anos, o que fica inviável de se analisar, certo? Mas o período investigado da lavagem de dinheiro é de 2012 até 2018. Muito obrigado. Ok. Última pergunta, portanto, Alex Rodrigues. Senhores, Alex, perdão, eu só peço perdão a todos aí, eu vou ter que me retirar aqui, que investigar a operação está em curso, então eu estou com muita demanda pendente aqui, então eu peço gentileza aí, perdão, acho que o doutor Fábio e o doutor Gustavo, eles podem responder sobre a área criminal, e o doutor Antônio pela área fiscal aí. Muito obrigado a todos, viu? Perfeito, doutor Vitor. Nós que agradecemos. Um abraço. Obrigado, Vitor. Alex Rodrigues, portanto, tem a última pergunta. Minha pergunta vai no sentido da declaração do doutor Gustavo e do próprio doutor Vitor quanto à instauração do inquérito no segundo semestre de 2018. 2018, né, que eles falaram. Isso, exatamente. O inquérito foi instaurado no segundo semestre de 2018, que suscita duas questões. A primeira, se os investigados ou seus representantes legais foram convidados a depor, a prestar informações e, portanto, já tinham conhecimento da investigação em curso. E a segunda, se diante do conhecimento prévio dessa operação e das investigações, eles podem ter atuado para dificultar a análise dessas transações comerciais e a origem dos recursos, né, que agora vão ser aprofundadas. Alex, eu imagino que eles não tinham conhecimento. O processo, os autos do inquérito, eles são acobertados pelo sigilo. É claro que o investigado e seus advogados têm acesso, mas há elementos que correm sob segredo, né, inclusive deles. Por exemplo, essa operação de hoje, eles só ficaram sabendo a partir do momento que ela foi deflagrada, por óbvio, senão se frustraria todo o objeto dela, perfeito? Então, ciência, eu duvido que eles tenham tido antes da operação. Complementando, eles tinham ciência, e isso era indubitável, de que haviam praticado um crime tributário. Tanto é que procuraram diversas vezes a Secretaria de Fazenda, inclusive na pessoa do doutor Antônio, tentando negociar o débito, sem apresentar propostas viáveis para a negociação do débito. Ou seja, então eles tinham a perfeita ciência de que tinham praticado um delito tributário. Quando a Superintendência de Contagem encerrou as negociações e pôs fim à negociação,
foi feito o cancelamento do regime tributário especial que a empresa tinha e o encaminhamento tanto para inscrição em dívida ativa daquela dívida, como encaminhamento para o Ministério Público. Então, o grupo, como um todo, tinha perfeita consciência de que havia o débito tributário, que se tratava de um crime e que foi feito o encaminhamento ao Ministério Público. Agora, a investigação criminal, essa não. Por quê? Porque assim que a investigação, assim que o auto de notícia crime chegou, é o que o doutor Gustavo bem disse, foi instaurado o inquérito policial e, diante das evidências da lavagem de dinheiro, doutor Vitor, eu, na época, eu estava titular na promotoria em Contagem, e o doutor Gustavo veio posteriormente, nós concluímos que seria necessário uma operação de busca e apreensão, certo? E, a partir desse momento, evidentemente, não há que se dar conhecimento ao investigado de que vai ser feita uma operação de busca e apreensão, né, sob pena de se não localizar nada, de se frustrar a própria finalidade do ato. Então, eles não foram ouvidos previamente, porque, dentro da estratégia da investigação criminal, diante da evidência de crimes tributários e de lavagem de dinheiro, nós optamos, de comum acordo, inclusive com a Secretaria de Fazenda, de realizar essa busca para, somente depois dela, fazer a oitiva dos investigados, certo? Ok, podemos encerrar por aqui então, pessoal. Só complementar rapidamente a fala de agora, porque a fala do Dr. Fábio, por quê? Na realidade, o auto de notícia crime, que é o procedimento inicial que é encaminhado ao Ministério Público, não era de total conhecimento por parte do contribuinte, mas ele tinha conhecimento que a Fazenda tem a obrigatoriedade, aí eu falo obrigatoriedade, de, ao saber de situação de crime como esta, encaminhar ao Ministério Público. Chegaram, inclusive, a procurar o Dr. Fábio, quando ele estava aqui ainda em Contagem, para falar com ele sobre a possibilidade de ser encaminhado ao auto de notícia crime. Quer dizer, eles conhecem a situação, e eles não sabem nem o que foi analisado, nem o que foi levantado, nem as fontes que foram utilizadas para que esses dados fossem apresentados e compusessem hoje o processo, mas tinham conhecimento da possibilidade, porque todos os advogados tributaristas conhecem isso, né, de cabo a rabo, como se fosse o livro de cabeceira da cama deles. É isso? Mais algum esclarecimento, doutor Fábio, doutor Gustavo? Podemos encerrar por aqui, então, né? Obrigado a todos. Ok, vamos encerrando então, gente. Só agradecendo ao doutor Antônio de Castro, da Receita, aos promotores Fábio Reis de Nazaré e Gustavo Souza Franco. Agradecer também aos jornalistas que participaram. Qualquer atualização em relação ao caso, vocês podem acompanhar ou no site do Ministério Público ou nas nossas redes sociais. E dizer também que essa ferramenta vai ser uma frequência agora, né, a gente poder utilizar isso, que a gente consegue atender todo mundo, né, com eficiência. Enfim, então, o nosso agradecimento, o Ministério Público agradece e tenham todos aí um bom dia. Bom dia para todos também, muito obrigado pela participação. Bom dia, obrigado, até a próxima. Bom dia. Obrigado, Alex, obrigado pela força. Um abraço, até mais.